Bom dia, alunos e alunas do Camil. Esta é a nossa segunda aula sobre movimentos emancipacionistas. E nesta aula a gente vai falar sobre o mais importante de todos eles, que vai ser a Revolução Pernambucana. Mas antes de começar a aula, eu tenho que falar como vai ser a nossa avaliação, como vai ser a A8. E até vou comentar sobre a A7 também. Então, só para fazer uma diferença. A A7, e eu falei sobre ela na aula da BNCC, que vocês ainda irão assistir durante a semana, então estou antecipando, ela vai ter 7 pontos, valer 7 pontos, a prova padrão, e vocês vão ter que fazer uma tarefa valendo mais 3 pontos no AVA. Então, 7 pontos da prova, 3 pontos de uma tarefa que vai ser executada no AVA. Mas vocês vão ter mais detalhes depois. No caso da A8, a prova do itinerário, ela vale 10 pontos. Porém, vocês terão direito a fazer um outro trabalho, que no caso de história, vai ser um trabalho feito junto com português e redação, valendo 3 pontos. Mas como é um trabalho bônus, vocês podem fazer ou não. Então, a A7 e a A8 que são elaboradas aqui no colégio, elas serão diferentes daquilo que vocês vieram fazendo ao longo do ano e serão diferentes, claro, da A9, que não vai ser preparada por nós aqui no Colégio Militar de Brasília. Então, a A8 você vai valer 10, mas vocês terão 3 pontos bônus que podem ser ganhos em uma avaliação junto com português e redação. Então é isso, vamos para a nossa aula. A Revolução Pernambucana ela é considerada o mais importante movimento emancipacionista brasileiro, porque, diferentemente da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, nem vou falar dos outros movimentos menores, eles tomaram poder. Então, a Revolução Pernambucana chegou a ser governo em Pernambuco, na Paraíba, estendeu a sua influência até o Ceará, até o Rio Grande do Norte. Eles não foram somente um projeto. Então, eles tomaram poder, eles organizaram leis, eles tentaram, de uma certa maneira, efetivamente ter um governo independente. Mas vamos lá. Como é que começa? Quando começa a Revolução Pernambucana? Começa em 1817, março de 1817. A influência no movimento, a influência direta é do iluminismo, das ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. Todos os homens nascem livres e iguais. Da independência dos Estados Unidos e também da Revolução Haitiana. Por quê? Porque dentro da Revolução Pernambucana nós teremos indivíduos, não é, que querem uma república, todos são republicanos, que querem uma república próxima à república que foi instalada nos Estados Unidos, e há aqueles que vão olhar para o Haiti como um modelo a ser alcançado. Quem são esses que olham para o Haiti? Os negros e mestiços que participam do movimento. Como é que as pessoas ficavam sabendo do que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Caribe, enfim? Por viagens. Poucas pessoas viajavam para fora, mas algumas viajavam, e principalmente porque Recife era um dos mais importantes portos do Brasil. Onde é que o movimento ele vai ser planejado? Nas lojas maçônicas, no Areópago de Itambé, lembram lá da Confederação dos Suassuna, né? Da conspiração dos Suassuna? Então, o Areópago de Itambé. Outra loja que era a Patriotismo, outra loja que era a Restauração, outra loja que era a Pernambuco do Oriente e a Pernambuco do Ocidente. Então, nós tínhamos várias lojas maçônicas que foram centrais para a discussão e difusão do movimento. E também o Seminário de Olinda, tá? Porque um outro nome dado à Revolução Pernambucana é Revolução dos Padres, ou Revolta dos Padres. Porque havia muitos padres ou ex-alunos do Seminário de Olinda, ou, até no caso do Padre Roma, ex-sacerdotes, porque ele abriu mão das ordens e foi dispensado pelo Vaticano. Então, é um outro nome do movimento. Para quem vai fazer a prova das PSECs, é importante saber
por quais outros nomes o movimento era chamado, porque isso pode aparecer na prova sim, ok? Muito bem. Olinda e Recife, as duas juntas, tinham cerca de 40 mil habitantes. Então, comparado com o Rio de Janeiro tinha 60 mil. Quem conhece, né, a geografia do lugar ou é do lugar, sabe que Recife e Olinda ficam muito juntas, é como se fosse a mesma zona, a mesma área metropolitana. Então, por isso que contabiliza a população das duas cidades, que elas eram muito próximas mesmo, vizinhos, tá? Em Pernambuco, nós temos toda uma tradição de resistência, tá? Lembrem-se que o Nordeste só continuou parte da colônia, né, Brasil, da colônia que pertencia a Portugal, porque os pernambucanos decidiram que eles preferiam ser portugueses a ser holandeses, porque eles lutaram naquilo que se chama insurreição pernambucana. Tá? E como vocês estudam no colégio militar, o exército ele elegeu como a sua data de nascimento simbólico a Segunda Batalha de Guararapes. Então, em Pernambuco, você tem uma longa tradição de resistência a situações que os pernambucanos consideravam injustas, de resistência às invasões estrangeiras, de resistência à própria metrópole. Então, além dessa tradição de resistência local, havia uma grande insatisfação com o governo de Dom João VI. A gente só vai falar da vinda da família real portuguesa para o Brasil na aula que vem. Mas Dom João tinha chegado com a corte em 1808 e isso tinha acarretado, se a gente vai ver as motivações da Revolução, um aumento da carga fiscal. Como assim? Né? Para sustentar a corte, e logo que se chegou com pelo menos 15 mil pessoas, era necessário dinheiro. Era necessário também dinheiro para embelezar o Rio de Janeiro e transformar o Rio de Janeiro em uma capital digna do Império Português. Então, essa situação, essa carga fiscal sobre Pernambuco incomodava profundamente, não somente os pobres, mas também os ricos. Vamos lá. Havia um outro problema, né, que incomodava, e agora incomodava os ricos, claro. A preferência dos portugueses na administração pública. Vieram muitos portugueses para o reino e Dom João VI terminava por favorecer aqueles que tinham nascido em Portugal para determinados cargos e não os que nasceram no Brasil. Isso não vai gerar insatisfação só em Pernambuco, vai gerar insatisfação em todas as capitanias, no Brasil inteiro, tá? Houve também um problema local, a Grande Seca de 1816. As secas na região Nordeste elas são cíclicas, há secas que são piores do que as outras. E no caso, esta foi. E vai prejudicar diretamente a produção do açúcar e do algodão. O açúcar era um produto muito importante para a economia da colônia inteira. Mesmo com o açúcar brasileiro tendo preços menores do que ele tivera lá no auge no século XVII, o açúcar sempre será o segundo produto da cartela brasileira de exportações, tá? Quando entra o café vira o primeiro, mas o açúcar é o segundo. Então, ainda que em decadência, ainda que não no seu auge, o açúcar é muito importante. E o algodão? Lembrem que estamos na Revolução Industrial. A Inglaterra esteve lá em conflito com os Estados Unidos, seja na independência da colônia, seja depois na guerra que vai acontecer durante as guerras napoleônicas. Então, o algodão produzido no Brasil era um algodão importante para a exportação, tá? Então é por isso. No entanto, como a situação entre a Inglaterra e os Estados Unidos já estava regularizada, um outro problema eram os preços mais baixos do açúcar e do algodão. Então, você tinha aumentado a carga fiscal, então aumentaram os impostos. Nós vamos ter problemas, que foi a seca, que vai levar alguns senhores à falência, que vai fazer com que muita gente perca tudo ou fique em situação de penúria, tem que migrar do campo para a cidade em busca de emprego, e aí falo também dos pobres. Nós temos também a competição com produtos que vêm ou dos Estados Unidos, no caso do algodão, ou da Jamaica, no caso do açúcar.
Nós temos também a pressão abolicionista inglesa. Então, a partir do momento que a família real portuguesa vem para o Brasil, 1808, começa a pressão da Inglaterra para que Dom João VI, que ainda não é Dom João VI, mas fica para a próxima aula, se comprometesse com a Inglaterra de interromper o tráfico negreiro. Isso vai acontecer, mas não agora, mas Portugal vai sinalizar que pretende fazer isso. Então, entre os senhores de escravos, há a apreensão em relação a essas exigências da Inglaterra, tá? E, claro, né, havia o sonho de república. As influências vinham de repúblicas, vinham do Haiti, vinham dos Estados Unidos, vinham da Revolução Francesa. Então, muitos não queriam mais uma monarquia, tá? E, mais importante, a Revolução Pernambucana, ela não pretendia ficar só em Pernambuco. Por quê? Tá? Porque Pernambuco, nesse momento, tinha influência sobre capitanias vizinhas, que outrora já tinham feito parte, em algum momento, de uma única capitania com Pernambuco, e a Revolução Pernambucana vai tentar espalhar as suas ideias ativamente. Então, ali, a bandeira, né, da Revolução, que é a bandeira de Pernambuco atualmente, com as 3 estrelas representando Pernambuco, Paraíba e Ceará. Tá? Como é que começa a Revolução? E ninguém precisa decorar nome de personagem. Normalmente as questões, mesmo questões da SpaceX, se tiverem nome, elas vão dar um nome para vocês, tá? A Revolução, o levante estava planejado para acontecer na Páscoa, mas alguém denunciou. E aí, em 6 de março de 1817, o governador local, ele deu ordem para que todos os envolvidos, civis e militares, fossem presos. E quando o brigadeiro português Barbosa de Castro dá ordem de prisão ao capitão José de Barros Lima, que é apelidado de Leão do Coroado, ele não somente não acata a ordem, né, não aceita ser preso, como ele saca da espada e abre a barriga desse brigadeiro português que vai acabar morto. E aí, um outro capitão, que era negro, um mestiço, chamado Pedro Pedroso, ele pega a espada ensanguentada, né, do Leão do Coroado e vai liderando tropas por Recife e lidera esse levante. O governador ele vai fugir, né? Aqui foi onde aconteceu esse primeiro embate, no quartel do Regimento de Artilharia. A cidade de Recife é uma cidade cheia de monumentos históricos, onde você vai encontrar, né, várias camadas de história ali, eles vão preservar os seus fortes, eles vão preservar esses lugares onde aconteceu a história de Pernambuco. Isso desde lá do período holandês. Tá? Então, por exemplo, a primeira sinagoga, templo judaico do Brasil, fica em Pernambuco e é um museu. Tá? E esses lugares históricos relacionados à Revolução Pernambucana, a maioria deles se tornaram museus. Ok? O governador ele vai se refugiar no Forte do Brum. Lá ele vai ser cercado, ele vai se render e vai partir de Pernambuco. E aí os vários líderes do movimento vão estabelecer um conselho governativo de 5 membros inspirado no diretório. Lembram da Revolução Francesa? A Revolução Francesa serve de modelo para essas pessoas. Faziam parte, né, desse governo desde gente muito rica, senhores de escravizados, senhores de engenho, até comerciantes, alguns deles, que não eram nem pernambucanos. Então, por exemplo, um dos líderes mais importantes da Revolução é Domingos José Martins, que era capixaba, comerciante, mas está em Recife e vai fazer parte da maçonaria local e vai participar ativamente da liderança do movimento. Então, esse grupo era um grupo muito misturado. Havia civis e militares, havia brancos e havia aqueles que não eram brancos, havia gente rica e gente não tão rica participando, ok? Essa diversidade, ela é a força do movimento, mas ela também enfraquece o movimento, porque você vai ter vários grupos, cada um tentando puxar para um lado e não convergindo em determinados momentos, que talvez a convergência fosse mais importante. Mas muito bem. Logo em 29 de março, eles vão instaurar uma Assembleia Constituinte e vão estabelecer algumas questões importantes. Então, a separação entre 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, proposta de Montesquieu, liberdade de imprensa,
abolição de alguns impostos. Para atender aos interesses dos plantadores, a escravidão vai ser mantida, ainda que você tenha discussões para promover a abolição, mesmo que de forma gradual. Primeiro aqueles que nasceram na República, depois aqueles que vieram de fora, mas a rigor mantém a escravidão. O catolicismo foi mantido como religião oficial, a cruz está na bandeira do Estado, mas foi instaurada a liberdade de culto. Aqui, né, uma mensagem publicada, né, no Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense, a gente vai falar na aula de Dom João VI, foi um jornal criado em 1808. Era o jornal que dava as notícias que não eram favoráveis ao governo, e ele não era publicado em Pernambuco ou no Brasil, ele era publicado em Londres e distribuído para a colônia. Então está escrito lá: decreto do governo provisório de Pernambuco sobre a compra de armamentos. Patriotas pernambucanos, o governo provisório vos adverte que tudo não está feito com a feliz revolução efetuada por vossos esforços e com a ajuda benfazeja da providência. Muito mais resta fazer. Então, valoriza a ação da população em armas, mas diz também, veja, uma república católica, que foi a providência divina que ajudou a revolução a acontecer. O golpe assustou nossos amigos, mas não os destruiu. Qualquer vento do deserto pode trazer a este país novo bando de arrasadores gafanhotos. Cumpre estarmos prontos para exterminá-los. Faltam munições e armas. Então, todos aqueles que tivessem armas deveriam colocá-las à disposição do Estado para garantir a segurança da jovem República Pernambucana. Uma das coisas curiosas dessa revolução é que eles vão tentar abrasileirar, né, os elementos que eram usados na missa, então vão trocar o vinho de uva por aguardente e vão usar uma hóstia feita de mandioca. Isso é uma inovação da Revolução Pernambucana. Eles vão enviar emissários para a Bahia e para o Rio Grande do Norte. No Ceará, a revolução ela vai ser, né, vai haver adesão, mas vai haver uma repressão muito rápida. No Rio Grande do Norte, nós temos adesão, mas a reação também do governo local e da coroa também vai ser muito rápida. E na Bahia a coisa vai ser um pouquinho mais radical. Por quê? Porque o padre Roma, que não era mais padre, né, mas continuava com o apelido que ele tinha sido padre, ele vai ser enviado à Bahia para pregar a revolução e pregar a adesão à República Pernambucana. Porém, ele vai ser denunciado, quando ele desce no porto, ele já vai ser preso pelo governador local e já vai ser executado. Tá? Eles vão mandar também emissários para a Argentina para pedir apoio à Jovem República e para os Estados Unidos. Vão mandar o Cruz Cabugá, né? Antônio Gonçalves da Cruz Cabugá. E ele vai muito empolgado. Então, o que ele queria? Apoio do governo americano para conseguir comprar armas e o reconhecimento dos Estados Unidos à República Nordestina, e também queria uma coisa muito curiosa, que era a adesão de exilados franceses que tinham lutado com Napoleão. Napoleão tinha sido derrotado em 1815 e alguns tinham imigrado para os Estados Unidos. Então ele queria que esses franceses viessem ajudar a revolução aqui. E há documentos apontando que ele defendia também que depois de consolidada a República, eles poderiam tentar trazer o próprio Napoleão de Santa Helena, do seu exílio, do seu segundo exílio, para o Nordeste, onde Napoleão poderia receber ali, né, ser tratado com as honras que ele mereceria. Então vejam, né, alguns deles são partidários da Revolução Francesa, admiradores de Napoleão, a ponto de quererem trazer Napoleão para cá. Mas não houve tempo. Enquanto o Cruz Cabugá estava nos Estados Unidos, nós vamos ter a repressão e a República vai cair. Então, aqui uma foto do Seminário de Olinda, que foi um dos centros, né, dessa revolução. Se vocês clicarem no linkzinho aqui, vocês vão cair num site com os lugares ligados à Revolução Pernambucana. É bem interessante, que aí tem a foto e vocês vão ver que a maioria dos lugares chave dos fortes, etc., eles existem até hoje. Estão lá e são visitáveis em Recife. Muito bem. Reação do governo de Dom João VI.
Então, o governador, que é o Conde dos Arcos, vai enviar tropas por terra da Bahia e por mar do Rio de Janeiro. Então, são aproximadamente 8 mil homens que vêm para Pernambuco. Tá? Enquanto a repressão está vindo, o Pedro Pedroso, que já tinha sido promovido a coronel, ele vai defender que a única forma da República conseguir sobreviver seria com a abolição da escravidão, e porque aí você teria os negros e negras apoiando a República, porque para eles a queda da República significaria voltarem à sua condição de escravizados. Mas muitos daqueles que estavam participando, que estavam à frente da Revolução Pernambucana, eram o quê? Eram escravagistas, eles não queriam isso de jeito nenhum. O máximo que ele consegue é a permissão para que ele possa alistar negros e pardos que quisessem lutar pela República. Esses eles receberiam a alforria. E aí vai ser fundado o Batalhão dos Bravos da Pátria. Até montar essa aula de Revolução Pernambucana, eu nunca tinha parado para prestar atenção no Pedro Pedroso, mas ele é mais uma das figuras controversas da história do Brasil, como é o Calabar, né, que teria traído os portugueses e passado para o lado dos holandeses. Então, porque o que o Pedro Pedroso é? Ele é um revolucionário pernambucano de primeira ordem, ele é um admirador da República do Haiti, ele vai lutar na Revolução Pernambucana, ele é um dos poucos líderes da Revolução Pernambucana que sobrevive. Ele é reintegrado ao exército. Aí, em 1822, ele vai para ser mandado para Pernambuco para reprimir uma revolta daquelas pequenininhas que só vão cair em prova em Pernambuco. Só que aí ele lidera a sua própria revolta, que é chamada de Pedrosada, que também só vão estudar se estudarem em Pernambuco e, de repente, cair numa prova, numa universidade estadual, o que quer que seja. Mas depois, apesar de ter participado da Revolução Pernambucana, de ter liderado sua própria revolta, ainda assim ele é perdoado, ainda assim ele continua no exército, e aí ele vai voltar agora ao cenário como um vilão, porque ele vai ser o líder das tropas, ou de parte das tropas, melhor dizendo, que vão reprimir a Confederação do Equador, que vai ser outro movimento republicano, que a gente vai estudar daqui a pouco, que vai acontecer em Pernambuco, e alguns sujeitos que sobreviveram à Revolução Pernambucana vão participar dele. Então veja que ele é uma figura que vai, né, de republicano radical abolicionista a um dos líderes militares que vai reprimir um movimento que é republicano, que é radical e que é abolicionista. Enfim, retornando. Aqui é só um mapinha, né, que vocês podem ampliar, mostrando aí de onde vieram as tropas para a repressão da Revolução Pernambucana, por terra, por mar, etc. Ok? Muito bem, a defesa durou 75 dias. Então, Pernambuco foi sitiado, o Porto de Recife foi bloqueado, os combates começaram no interior, o interior caiu e aí Recife cercada, tá? Antes da rendição, né, da junta, o presidente do governo, que era o André de Albuquerque Maranhão, né, um rico senhor de engenho, que tinha liderado tropas para conseguir a adesão do Rio Grande do Norte, inclusive, um sujeito muito rico, ele estava no Palácio de Governo, ele estava sentado na mesa dos despachos, onde ele assinava os documentos, etc. E aí entram os soldados de Dom João VI gritando: "Viva o senhor Dom João VI e morra a liberdade". É um grito bem interessante, morra a liberdade. Ele não vai se entregar, e aí ele vai ter o ventre rasgado por um golpe de espada, e como ele tenta se defender, né, ele vai ter os dedos cortados, vai ser atirado da janela do palácio, não vai morrer, mas vai ser levado para a Fortaleza dos Reis Magos, vai ser preso lá e vão deixá-lo sangrar até morrer sem ter nenhum atendimento médico. Aí no outro dia o corpo dele vai ser exibido nu em praça pública como uma forma de humilhação. O fato é que, apesar lá do Pedro Pedrosa ter sobrevivido, de alguns outros terem sobrevivido, as grandes lideranças da Revolução, as que foram capturadas, todos eles foram executados. Então, alguns foram fuzilados, outros foram enforcados. O José Peregrino, que só tinha 19 anos e era paraibano, o pai dele suplica que ele se renda, porque o governo tinha prometido que ele não seria morto, então ele vai ser enforcado e o seu corpo vai ser desmembrado.
e vai ser enviado para Paraíba, né, para ser exposto lá como uma forma, né, para que todos possam saber qual seria o destino daqueles que traíram o rei, né, que cometeram um crime de lesa majestade, que foi o mesmo crime que levou à morte o Tiradentes. Nós vamos ter o padre João Ribeiro, que vai se suicidar, e o seu corpo vai ser desenterrado, vai ser exposto e depois vai ser esquartejado. Então, foram mortes bem terríveis e bem públicas para que ninguém ousasse de novo questionar o poder da metrópole, questionar o rei. Mas tem um caso curioso, né? O padre Roma, né, ele tinha tido filhos e um dos filhos dele estava na prisão, era jovem, ele vai ser libertado pelos irmãos da maçonaria, então conseguem tirar ele da prisão. Ele vai para os Estados Unidos, ele não se adapta nos Estados Unidos e ele vai para a Venezuela, onde ele vai se tornar um dos generais de Bolívar. Então houve um brasileiro, que eu só descobri montando essa aula para vocês, porque eu não conhecia, uma das personagens menores, uma personagem vai puxando a outra. Ele vai se tornar general de Bolívar, vai lutar na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, por mais de 10 anos. E depois ele acaba se tornando político e etc. Sobrevive a tudo isso. Mas, né, são as figuras curiosas ligadas aí à Revolução Pernambucana. Um dos castigos que Pernambuco sofreu foi ter o seu território desmembrado. Então, até a Revolução Pernambucana, a capitania de Pernambuco ela se estendia até o sertão, e sertão é tudo aquilo que está longe do litoral. E aí parte do que era Pernambuco vai ser agora dado para a Bahia. E Alagoas, que era a comarca de Alagoas, das Alagoas, vai ser desmembrada também. Paraíba e Rio Grande do Norte também, de uma certa maneira, estavam sob a órbita de influência de Pernambuco, mas já não estavam ligadas a Pernambuco. Mas também para quem conhece a geografia local, para quem é de lá, talvez algum aluno ou aluna seja ou de Pernambuco ou da Paraíba, João Pessoa e Recife são muito próximas. A distância é de mais ou menos 2 horas. Então, por exemplo, há muita gente que. E antes, né? Vai ter briga sobre isso lá no próximo ano, quando vocês forem no terceiro ano, estiverem vindo Revolução de 30, nós vamos falar sobre isso, vai ser falado sobre isso. Então, às vezes era mais fácil, por exemplo, mandar a produção da Paraíba, de algodão e do que quer que seja, pelo porto de Recife do que utilizando qualquer porto da Paraíba. Há muita gente hoje, né, que se vai sair de avião da Paraíba, não vai para o aeroporto que fica perto de João Pessoa, né, prefere sair de Recife, de onde você tem mais voos do que da Paraíba. Mas, enfim, o fato é que Pernambuco foi punido e desmembrado. Uma outra questão importante, né? A Revolução Pernambucana ela vai atrapalhar, vai atrasar o casamento de Dom Pedro, do príncipe Dom Pedro, com a arquiduquesa austríaca Leopoldina. Então, ela estava vindo para o Brasil, mas explode a Revolução Pernambucana, então ela deveria ter partido da Europa em junho, mas só vai partir em 13 de agosto. Já caminhando para o final, os movimentos emancipacionistas eles vão evidenciar uma série de coisas. A primeira é a insatisfação de parte considerável da população da colônia em relação à metrópole. Seja impostos, seja o favorecimento dos portugueses, que a presença de Dom João VI ela não acaba diminuindo ou diluindo essa sensação. Mesmo o Brasil sendo transformado em Reino Unido, vamos falar disso na próxima aula, o sentimento era crescente de rejeição ou de vamos seguir o exemplo dos Estados Unidos ou dos nossos vizinhos, né, que estão se libertando da Espanha. Entre as elites havia uma forte influência das ideias liberais, republicanas, federalistas, iluministas, mas essas ideias também estavam espalhadas entre o povo comum, que não sabia muitas vezes ler, mas sabia ouvir, e as notícias circulavam, tá? E havia uma grande, né, tensão em relação às desigualdades sociais, em relação à escravidão, mas as elites que queriam a independência não tinham a mínima intenção de promover reformas profundas. Mesmo a Revolução Pernambucana sendo tão moderna em alguns aspectos, a escravidão era algo que era intocável, que deveria continuar ali. Queria sugerir para vocês um filme, o link está aqui, ele foi feito pela TV Escola, ele estreou em 2017 para comemorar
os 200 anos da Revolução Pernambucana, que se chama 1817, a Revolução Esquecida, porque muita gente esquece da Revolução Pernambucana, quando ela deveria ser tratada como um grande marco, né? Foi um movimento que conseguiu deixar de ser projeto, tomou o poder, ok? E o elenco é muito bom, os diretores são muito bons, e no final da aula eu vou deixar o trailer para vocês. Então, rolando. Mas agora, vamos ver duas questões que apareceram nas PSECs sobre o nosso tema. Então, nós temos lá, essa questão é de 2007. A família real portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, trouxe para o Brasil uma corte parasitária composta por 15 mil pessoas. Parasitário é um juízo de valor, mas estava na questão, tá? Para custeá-la, as despesas com o serviço público aumentaram e o governo, para compensar, criou novos impostos, o que gerou protestos organizados e um movimento armado de grandes proporções. Tal movimento foi, e aí nós temos as opções, é uma questão muito fácil, Revolução Pernambucana. Conjuração baiana é a mesma conjuração dos alfaiates, é o mesmo nome, e aconteceu antes da chegada de Dom João VI. A Revolução do Porto aconteceu em Portugal e a cabanagem é um movimento do período regencial. A segunda questão ela é bem mais recente. E eu acho que, olhei todas as provas, a não ser que tenha me escapado alguma coisa, é a questão mais recente sobre o tema numa prova das PSECs. O que quer dizer isso? Que talvez em 2021, em 2022, o tema possa voltar. Quase 2 décadas depois da Conjuração Baiana, durante a estada da família real portuguesa no Brasil e o governo de Dom João VI, ocorreu um levante emancipacionista em Pernambuco que ficaria conhecido como Revolução Pernambucana. Um dos motivos da revolta foi, então são as motivações da revolta. E aí você tem que lembrar, o fim do monopólio comercial de Portugal sobre a colônia, então o fim do pacto colonial, a abertura dos portos, não é um motivo. A Grande Seca de 1816, eis o nosso motivo. Mas vamos continuar. Elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve? Não, embora não tenha melhorado a vida da população da colônia como um todo. A liberação da atividade industrial no Brasil? Também não. Isso, na verdade, era uma bandeira que os liberais defendiam. Cobrança forçada de impostos atrasados? Isso é uma questão ligada lá à Conjuração Mineira, ok? Então, a Grande Seca de 1816. É preciso saber as motivações dessas revoltas para uma prova das PSECs, sim, é preciso saber. É preciso saber quando aconteceram, é preciso saber também que elas tiveram mais de um nome, ok? Então, a aula termina aqui, vai entrar o trailer e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Ética e moral. Este o maior legado. 1817, A Revolução Esquecida, da premiada diretora Tezuka Yamazaki, com Bruno Ferrari e Clara Castanho. A saga da Revolução Separatista no Brasil. Venha reviver um dos momentos mais importantes da nossa história. Todos os homens são iguais. Iguais. Negro, em festa de branca, é o primeiro que apanha e o último que come. Viu? Senhores revolucionários. Assista a obra que marca as comemorações do bicentenário da Revolução Pernambucana. 1817, A Revolução Esquecida. Uma produção TV Escola.